Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e, para muitos, desconfortável: a morte. Mas não vamos abordar apenas a morte física, mas também o que ela representa em nossas vidas cotidianas e espirituais. E para isso, vamos explorar a diferença entre luz e sombra, ou ego, usando as ideias de Eckhart Tolle e Carl Gustav Jung. There is no ego apart from the thoughts. The thoughts, identification with thoughts, is ego. But the thoughts that go through your mind, of course, are linked to the collective mind of the culture you live in, humanity as a whole. O que é a morte? Já pararam para pensar no que realmente significa morrer? Não só no sentido físico, mas como um conceito mais amplo. Luz e a sombra, dois conceitos essenciais para entender essa questão. Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora, nos convida a viver no momento presente. Ele descreve a luz como o estado de presença pura, onde estamos completamente imersos no agora, sem nos perdermos nas preocupações do ego. Tolle diz: a luz é o que nos conecta com o agora eterno, a essência do ser. Por outro lado, Carl Jung nos fala sobre a sombra. A sombra é aquela parte de nós que preferimos não reconhecer. Jung dizia: um homem que não enfrenta a própria sombra vive na ilusão de uma falsa identidade. Então, enquanto Tolle nos guia para a luz da presença, Jung nos desafia a integrar nossa sombra, aceitando nossos aspectos mais sombrios. O ego é como uma construção mental que nos mantém presos em identificações limitadas. O ego teme a sua própria dissolução, que equivale à morte. Ele se alimenta de medo e se fortalece na resistência à mudança e à impermanência. There you are, my friend. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Integrar a sombra, segundo Jung, é um processo doloroso, mas essencial para alcançar a verdadeira iluminação. A luz nos convida a viver cada momento como se fosse o último, aceitando a impermanência de tudo. Ele nos lembra: a presença é a chave para a paz interior. Viver no agora nos permite transcender o medo da morte. A aceitação da sombra e a integração dos seus elementos podem nos levar a uma compreensão mais profunda da nossa natureza essencial. Aquele que enfrenta a própria morte psíquica se liberta para viver verdadeiramente. Então, como o medo da morte se conecta com a integração da sombra? A morte do ego, a dissolução das identificações mentais e a vivência plena no agora nos libertam do medo da morte. A morte é apenas um conceito mental, uma ilusão que o ego cria para perpetuar sua existência. Ao enfrentarmos e aceitarmos a totalidade do nosso ser, incluindo nossos medos mais profundos, nos preparamos para a transformação final. A morte é o culminar do processo de individuação, onde a consciência do eu verdadeiro se torna completa. A jornada espiritual envolve tanto a busca pela luz da presença quanto a integração da sombra. Ao enfrentar a sombra e dissolver o ego, transcendemos o medo da morte e alcançamos uma compreensão mais profunda da vida. A morte deixa de ser um fim temido e se transforma em uma transição natural para um estado de unidade com o todo.